salve galera, aqui é Rodrigo Hagabashi em mais um RPG em Pauta. Para quem não sabe, para quem está chegando agora no meu canal, o RPG em Pauta é um quadro em que eu pego uma temática, pego um assunto e teço alguns comentários sobre ele. E ele costuma ser o meu pontapé inicial para os debates que eu faço aos domingos, que é o RPG em Debate. E para hoje eu escolhi o seguinte tema: a regra de ouro no RPG. Por que eu escolhi esse tema? Mais uma vez, lendo as mensagens no Twitter e a galera que fala sobre RPG, vi um comentário que instigou um raciocínio sobre a regra do RPG. E o comentário foi: a regra de ouro é a cloroquina do RPG. Tirando essa questão, esse imbróglio todo em torno da cloroquina em torno do combate à Covid-19 e a sua ineficácia em relação a tudo isso, ela traz essa pedrada em cima do uso da regra de ouro no RPG. Mas por que pedrada? Porque, gente, tem muita crítica sobre o uso da regra de ouro nos jogos de RPG. Mas antes de eu tecer e falar sobre essas críticas, eu vou ler algumas fontes de alguns jogos de RPG famosos que tratam da regra de ouro em seus conteúdos no livro. Logo de cara, eu trago o que o livro do Vampiro à Máscara, quinta edição, traz. Nas edições anteriores ele já falava, mas eu resolvi pensar o texto que o quinta edição do Vampiro à Máscara traz. Ele diz o seguinte: que a regra de ouro, ela é a regra mais importante de todas. É a única regra real digna de se seguir. Não há regras. Este jogo deve ser o que você quiser que seja, se essa for uma crônica quase sem dados de socialização em caráter, ou uma campanha tática de longa duração com cada jogador controlando uma pequena coterie de vampiros. Se as regras neste livro interferirem na sua diversão do jogo, mude-as. O mundo é grande demais. Nenhum conjunto de regras inflexíveis consegue possivelmente refleti-lo. Pense neste livro como uma coleção de diretrizes, maneiras sugeridas, mas não obrigatórias, de capturar o mundo das trevas no formato de um jogo. Você decide o que funciona melhor no seu jogo. E você pode sentir-se livre para usar, alterar, abusar ou ignorar estas regras à vontade. Então, como vocês estão vendo, um dos grandes jogos de RPG mundo afora já fala que a regra de jogo é uma forma de você alterar as regras ou simplesmente ignorá-las. Vamos ao próximo. Eu peguei aqui o que o jogo Paranoia Troubleshooters, que foi lançado em 2009, fala sobre a regra de ouro, e ela diz o seguinte: nós damos a você estas regras como orientação. Use-as quando você não souber o que você gostaria que tivesse acontecido no jogo. Quando você souber, ignore-as. Nós tentamos fazer as regras tão úteis e poderosas quanto elas podem. Mas se você não gosta de uma regra, a regra está errada. Boas regras ajudam muito, mas as regras ruins foram feitas para serem quebradas, torturadas, lobotomizadas e sumariamente executadas. Os dados são úteis para dar aos jogadores a ilusão de que eles controlam o seu destino. Isso é valioso, mas role seus dados fora da vista dos jogadores, através de um escudo de narrador. Se uma rolagem de dado der a você um resultado que você não gosta, o dado está errado. Mude o resultado para o número que você quer. Você pode reduzir os créditos do dado ou batê-los para cima, embora na nossa experiência isso tenha pouco efeito. Aqui ele já comenta na questão de você simplesmente passar por cima. Faz o que tu bem entender, mas aí é que entra uma das grandes críticas do uso da regra de ouro, mas eu vou falar isso depois. Já o Dungeons and Dragons também fala da regra de ouro, mas pelo que eu andei lendo aqui em alguns lugares, eles não citam regra de ouro, eles citam como regra zero. E aí nessa página que fez um apanhado de que tinha de regra zero em Dungeons and Dragons, diz o seguinte: no D&D básico de 1980, o livro diz na primeira página:
Qualquer coisa neste livreto e outros livretos de D&D devem ser pensados como mutáveis. Qualquer coisa que seja que o Dungeon Master, ou no caso o mestre, achar que deve ser mudado. O propósito destas regras, entre aspas, é fornecer diretrizes que habilitem você a jogar e se divertir. Portanto, não se sinta absolutamente ligado a elas. Isso aqui está dito na primeira edição do D&D. Já em AD&D, o livro do jogador diz o seguinte: este jogo é diferente do xadrez no que as regras não são curtas e secas. Em muitos lugares, elas são apenas diretrizes e métodos sugeridos. No D&D terceira edição, mais específico o livro do mestre, não estabelece explicitamente as regras que se podem lidar, mas ele tem uma seção para mudar as regras para servir ao seu grupo. Já no 3.5, estabelece em vários lugares do livro do narrador, do mestre, que pode tratar qualquer regra como uma mera sugestão a qualquer momento. Como exemplo, tem-se no livro do mestre o seguinte: bons jogadores irão sempre recorrer que você tenha autoridade máxima sobre as mecânicas do jogo, até de suplantar algo em um livro de regras. Já no quarta edição, também tem uma seção sobre criar regras da casa, ou as famosas house rules, que chamam, mas é traduzido como regras da casa. E no D&D, quinta edição, já se fala sobre adicionar regras opcionais e como as regras são diretrizes, entre aspas. Bom, isso foram esses jogos de RPG falam sobre regra de ouro ou regra zero. Aqui vão minhas opiniões. Existe uma crítica muito válida sobre a regra de ouro quando ela é usada por narradores que querem fazer prevalecer a sua vontade na mesa de jogo. Não são poucos os relatos que eu já escutei de jogadores reclamarem que é muito difícil jogar com um determinado narrador porque ele não aceita, por assim dizer, ser derrotado ou ter seus planos de jogo frustrados por alguma maré de sorte dos jogadores. Aí ele manipula os resultados para que prevaleça a sua vontade ou seu desejo de narrativa. Também vejo outros usos mais bons do uso da regra de ouro, que é o caso em que o narrador está preocupado com a diversão do grupo. Esse caso se aplica a mim. Não que eu seja um usuário recorrente da regra de ouro. Vou explicar por quê. Quando eu já teve uma situação em que eu narrei para um grupo que muito provavelmente pesei na mão do nível de dificuldade. Pode ter sido isso, ou pode ter sido não, pode ter sido até uma decisão do grupo, uma decisão errada do grupo de fazer uma determinada coisa que levou eles à derrota, ou à morte, ou o fim do jogo. Como resultado, esses jogadores que jogaram comigo ficaram muito tristes. E eu percebi que o clima não ficou legal, não ficou divertido. A partir daí, em determinado momento, eu passei a usar a regra de ouro no sentido de preservar a diversão do jogo, a diversão dos jogadores. Ou seja, quando eu percebo que uma maré de azar ou uma situação vai levar a um resultado negativo aos personagens dos jogadores, eu altero os efeitos para que não leve a esse fim trágico ou triste. Então percebam a diferença, eu não estou fazendo corte de regras para me beneficiar ou me satisfazer. Estou fazendo corte de regras para manter a diversão do jogo. Eu sou muito mais a felicidade dos jogadores que estão jogando comigo, se divertindo, curtindo aquela interpretação de personagens e lidar com as situações, do que vê-los tristes por uma maré de azar. Gente, tem vezes que os dados não ajudam. Tem vezes que o cara só se estrepa com os resultados dos dados. Então, eu tendo, de uma forma às vezes sutil, às vezes muito descarada, modificar o resultado ou não exigir testes nenhum
para poder beneficiar os jogadores. Mas a regra de ouro, ela depende muito do usuário, muito mesmo. E aqui vem outra crítica que eu também acho válida. Há quem diga que a regra de ouro, ela é uma espécie de muleta para aquele narrador que não domina o jogo que está usando, ou melhor dizendo, o sistema que adotou para jogar para o grupo. Que foi mais ou menos a ideia que eu entendi quando eu li essa mensagem lá no Twitter. O mensageiro estava dizendo que a regra de ouro era muito equivocada, muito errada de se usar, porque só mostrava o quanto ela poderia ser ruim para o jogo ou uma inconsequência. Por quê? Porque o narrador que se dedicou a entender e conhecer as regras jamais vai usar a regra de ouro, ou pelo menos tende a não usá-la. Ou seja, se ele conhecer as regras, ele vai encontrar sempre alguma coisa, alguma mecânica, alguma regra que se encaixa a uma determinada situação no jogo. E aí, quando não encontra nada de regra, nada de mecânica, entra em cena a regra da casa, ou house rules, as regras da casa. Ou seja, o narrador se vê motivado ou impulsionado a criar uma nova regra para resolver determinada situação que não estava prevista na regra do jogo. Então, a crítica que eu peguei, que eu fisguei, foi essa. Mas isso eu vou levar mais para frente, no domingo, às 20 horas, durante o RPG em Debate, aonde eu fiz um convite para 3 pessoas para discutir essas questões e essa polêmica da regra de ouro no RPG. E os convidados que eu chamei, e todos eles já confirmaram, foram o Michael Evani, que vai tecer seus comentários sobre a perspectiva de narradores que usam sistemas genéricos como GURPS e Savage Worlds. Chamei o Gustavo Gurgel, que vai trazer suas perspectivas sobre o narrador usuário de jogos clássicos como Storyteller e o sistema D20 do Dungeons and Dragons. E também está confirmado o John Bogea, que é criador dos jogos Terra Devastada e Abismo Infinito, ou seja, ele tem bastante conhecimento sobre game design, ou seja, criação de jogos de RPG, e tem um profundo gosto e conhecimento sobre jogos narrativos. Então, esses 3, sobre essas 3 perspectivas, vão estar debatendo domingo às 20 horas no RPG Debate. E a gente se vê lá, galera. Falou!